Mais uma vez no Você Bonita, a gente vai falar hoje de falta de ar. Ele que é pneumologista, Dr. Ciro Kirchenstein. Arrasei, bem-vindo. Tudo bem, doutor? Boa tarde mais uma vez. Vai ter fogo para falar o meu nome. Kirchenstein. Não, a gente treinou ali na máquina, vocês não sabem. Então, há algum tempo treinando aqui, saiu direitinho. Mas o assunto é muito interessante porque envolve uma série de situações, uma série de problemas que podem estar associados a essa falta de ar. Para começar a nossa pauta, não dá para não citar algo que está acontecendo no momento. A gente teve 50 dias sem chuva, aí depois ficamos 2 dias com um pouco de chuva. Estamos já uma semana, mais uma vez, sem a chuva e 25% de umidade do ar. Quando a gente está vivendo aí, enfim, uma situação como esta falta de ar pode aumentar, as pessoas podem ter mais sensação de falta de ar, não tendo nada associado à falta de ar? As pessoas que mais sofrem com a falta de ar são as pessoas que já têm alguma doença. Então, as pessoas com rinite, com asma, pessoas cardíacas, elas vão sofrer muito mais do que as pessoas normais. Mas as pessoas sem patologia, pelo fato de respirar esse ar mais seco, em geral tem o fenômeno da inversão térmica, então aumenta a concentração de poluentes também no ar. Esses poluentes, essa secura vai desidratar a via aérea, vai lesar a via aérea e pode induzir a sintomas como tosse, irritação nasal, coriza, às vezes até uma crise de chiado no peito. Então pode sim aumentar um pouco. Aumentar o cansaço, com certeza. Só que aí, a minha pergunta é a seguinte, quando a gente está falando de doenças que envolvem o sintoma falta de ar, você citou algumas então, as pessoas que têm algumas alergias, rinite, então problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, tem mais alguma coisa envolvida quando a gente fala de patologia? Então, falta de ar é um sintoma, é a pessoa que sente. Não tem como o médico dizer quem tem e quem não tem falta de ar. Depende muito da pessoa expressar. A gente consegue observar sintomas ou sinais que a pessoa está fazendo um esforço para respirar maior. Então, existem várias causas para isso. O esforço para respirar, que é desconfortável, que a gente chama de dispneia em termos médicos, ele ocorre por um mecanismo muito complexo e que no cérebro, no sistema límbico, onde a gente sente as emoções, as sensações, é que a pessoa vai ter a conscientização que ela está desconfortável para respirar. Então isso pode ocorrer desde processos psicológicos, alguém que está deprimido, alguém que tem alguma sensação ruim, algum processo de vida ruim. Isso depende de condições respiratórias, pulmonares. Então, a pessoa ela precisa mandar um impulso nervoso para a musculatura, ela provocar o aumento da caixa torácica e isso provocar a entrada do ar nos pulmões. Então, se o pulmão é bem elástico, com pouca força, entra muito ar. Quando você tem uma doença no pulmão, ou no nervo, ou no músculo, isso também vai lesar. Mas doenças cardíacas também podem provocar isso, porque você pode ter dor quando você está andando, ou você pode, por exemplo, ter um edema no pulmão, ter mais água no pulmão pela dificuldade circulatória, que vai deixar o pulmão também menos elástico. Fora isso, você precisa do sangue para transportar o oxigênio para os músculos, para a pessoa poder andar, para ela poder caminhar, subir uma escada. Bom, se o sangue não conseguir transportar direito o oxigênio, ou porque no ar ambiente não tem oxigênio, ou porque ela tem uma anemia, vai chegar também pouco oxigênio para o músculo. E também tem o músculo. A pessoa que tem um músculo fraco, tem uma doença neurológica, ela também vai se cansar mais fácil aos esforços. E tem gente que tem um pouco de cada. Então é muito importante, para tratar a falta de ar, você saber a causa da falta de ar. Se você souber o diagnóstico correto do que está acontecendo com a pessoa, você pode dar o tratamento adequado para ela. Agora, uma pessoa que tem falta de ar por alguma patologia, depois que, enfim, algo que você encontre aí, uma doença, algo instalado, algum problema, ela vai apresentar essa falta de ar o tempo todo, o dia todo desenvolvendo, é diferente daquela pessoa que tem alguma coisa emocional envolvida, que às vezes ela tem aí um descontrole num determinado momento. Não necessariamente. Tem gente que tem uma fadiga. Até para diferenciar um pouco. Então, isso depende de uma história. É necessário você passar numa consulta médica bem detalhada para ouvir a história. Tem muitas situações que você tem crise. Alguém que tem uma crise de pânico, tem uma crise de falta de ar com dor no peito, com a sensação de morte iminente.
E é naquele momento, ela acorda de madrugada suando, com falta de ar, e depois durante o dia alivia. Mas alguém que tem asma também pode ter crises noturnas ou crise desencadeado por algum fenômeno alérgico, e é só naquele momento. Às vezes só dela se afastar daquela situação, a falta de ar passa. Tá. Então tem faltas de ar que são em crises, tem falta de ar que são progressivas, tem faltas de ar que elas vão descendo em degrau. Então, tem umas que são muito assim, por exemplo, a pessoa que fuma, até ela, da lesão inicial do pulmão, até ela ter consciência que ela está com falta de ar, que ela não consegue fazer as coisas, às vezes demoram 10 anos para detectar que ela está com enfisema, que ela está com bronquite crônica. E isso também pode aparecer, a gente estava conversando inclusive antes do programa, na atividade física. Tem um monte de gente que, aí tem alguns quadros, né? A pessoa, por exemplo, está acima do peso, está com alguma certa dificuldade, pode apresentar uma falta de ar. Mas tem um monte de gente que está ali 100%, que é considerado até jovem, com uma idade jovem, e que não consegue terminar algumas atividades porque também apresenta falta de ar. Isso também tem relação com a parte muscular, então, do indivíduo e do esforço que ele está tentando nas atividades. Então, porque eu acho que quando a gente não tenho nada, Carol, mas eu tenho só falta de ar na atividade física. O que significa isso? Então, por exemplo, alguém que corria 20 km por dia... Ah, tá, também. E ele só está correndo 10 km agora. Não aguenta. Mas você corre 10, você corre muito mais do que eu, você está ótimo. Mas não é verdade, ele teve uma queda na produção, então pode haver alguma doença aí. Tá. Então pode ser até algum problema de treino, né, que você pode estudar, ou pode ser que esteja instalando alguma doença. Como ele tem uma reserva grande, o sintoma aparece no alto da montanha, não lá embaixo. Entendi. Agora, tem pessoas que têm falta de ar para andar dentro de casa. Sim, para subir para tomar banho, para ir no banheiro, fazer suas necessidades. Pessoas com câncer, que às vezes o sintoma mais proeminente de sofrimento, incapacitante, é a falta de ar. Você comentou, inclusive vão ter umas dicas daqui a pouco que vão entrar, né, que são dicas interessantíssimas. A gente vai fazer ao vivo também um teste. O que seria esse teste, exatamente? Bom, depois de uma consulta para saber por que a pessoa tem falta de ar e de um exame físico, às vezes a gente precisa de alguns exames para detectar. Se eu acho que é cardíaco, eu vou pedir um ecocardiograma. O exame de espirometria é um exame simples, que a pessoa sopra, esse sopro é transformado num gráfico pelo computador e a gente vê o volume de ar que entra no pulmão e o fluxo, a velocidade com que o ar passa pelas vias aéreas. Com isso a gente pode ter uma ideia se a pessoa tem um exame normal, então a gente pode dizer, olha, talvez seja psicológico, talvez seja muscular o seu problema, ou se tem uma doença de via aérea, bronquite, bronquiectasia, fibrose cística, asma, ou se ele tem uma doença que pode provocar uma restrição. Então, insuficiência cardíaca, uma miastenia, uma paralisia do nervo frênico. Tudo isso com o exame? O exame, ele dá um indicativo de como é que a gente vai fazer a investigação. E ele serve para acompanhar. Então, você introduz uma medicação, uma cirurgia, seja o que for, e depois você verifica o resultado através do exame. Você tem um número, você tem um dado objetivo para saber. Esse é aquele exame que a pessoa vai fazer parada, mas tem ele no esforço, que seria na esteira, que também tem com essa parte respiratória. Então, o teste de exercício, o ciclo ergo-espirométrico, é um exame muito mais complexo. Ele ajuda muito mais a diferenciar se essa falta de ar é cardíaco, é mau treinamento, é pulmonar, a pessoa está com uma bronquite, se ela tem algum outro tipo de distúrbio. Esse aqui seria uma coisa mais imediata, para a gente ter aí um diagnóstico, mas claro, sempre o médico vai direcionar se acha que a pessoa tem que fazer aí mais alguns exames. A gente vai colocar a perguntinha do público daqui a pouquinho ao vivo. Então, quem vai fazer o teste? Amandinha? Olha a Amandinha. Ela nunca aparece aqui, ela tá sempre lá editando. Quando aparece, chamam a Amanda, né, pra aparecer pro ar. Aí, mas tá toda lindinha. Já, então, chamo nossa queridíssima produtora. Vamos para uma perguntinha do público. Tatá, obrigada. Um beijo pra você. Ela se identificou com o nosso assunto, então, com as crises de bronquite. Além da inalação, o que ela pode fazer? Então, acho que é importante você ter a consulta com o seu médico para ele te orientar direito, porque
A bronquite, a inflamação dos brônquios, quando é por um mecanismo alérgico, a gente chama de asma. E aí existem várias medidas não farmacológicas, por exemplo, você se afastar do mofo, se afastar do cigarro, se afastar, se a tua vida emocional não está adequada, fazer terapia, cuidar dessas coisas que desencadeiam também crise em você, cuidar de outras doenças que podem estar associadas. Se você não cuidar bem da rinite, o nariz está entupido, produzindo muco, você dificilmente vai conseguir controlar a sua asma. E hoje a gente trouxe até para mostrar um arsenal hoje que existe para controlar a asma. Existem vários medicamentos. A via inalatória é a via mais imediata, rápida, para você oferecer vários tipos de remédio que existem para se dar por via inalatória. Então tem bastante tirar o coisa. Desconforto, inclusive. Então, né? Isso que eu estava falando de falar, a falta de ar é exatamente essa desproporção entre o esforço que você faz e o exercício que você tem que fazer. E o que a gente faz é tentar adequar. Esse ano a gente está fazendo 30 anos que o Dr. Jardim, professor Jardim, montou o serviço de reabilitação na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. A gente pega pacientes que estão na fila de transplante de pulmão, doentes que destruíram o pulmão, que têm falta de ar para tudo. Então tem falta de ar para andar dentro de casa, que não conseguem mais ter vida sexual, tudo isso por falta de ar. E a gente orienta eles, reabilita eles para eles poderem voltar a sair na rua, voltar a namorar, poder voltar a tomar banho, fazer sua higiene pessoal com mais autonomia, independência, recuperar sua dignidade. Olha que legal. Algumas das dicas são as que vão entrar aqui, então, que vocês ajudam com informação, com outras coisas também? Sim, essas dicas é para pessoas... A falta de ar tem doenças que provocam isso, mas essa sensação, ela pode ser controlada com algumas medidas que o pessoal da produção super legal. Pegou aí. Vamos colocar para vocês. Vamos então para o nosso teste ao vivo? Eu vou convidar então... Glaucia, fale comigo que eu não estou mais te ouvindo. Eu não sei se está tudo bem com o meu ponto. Vamos testá-lo. Ela está falando? Ah, agora sim. Então tá bom, tudo funcionando. Laura Dias Batista, que é auxiliar, por favor, bem-vinda. Ela que vai ligar aqui o aparelho pra gente, bem-vinda. Amandinha, minha querida produtora, que lindinha, gente. Olha lá nossa princesa. Ela morre de vergonha. Pode ficar aqui, né, do lado do doutor. Bem-vinda. E vamos então para o teste. Quando a gente está falando aí de pessoas jovens, tem assim uma expectativa, vai de faixa etária nesse exame? O quanto ela tem que conseguir? Uma criança consegue fazer esse exame. Tá. Então, é mais elaborado, é mais difícil, mas crianças de 4, 5 anos vêm e conseguem fazer. Né? E pessoas idosas, com mais de 80 anos também. Ele tem contraindicação quando a pessoa está com alguma doença grave, recém-infartado, alguma situação assim. Tá tudo bem, Amandinha. Vamos lá, o que ela tem que fazer então? É muito sério, ela vai respirar dentro desse aparelho e o fluxo de ar vai se transformar num gráfico. E a gente interpreta o gráfico. Vamos lá, pode pôr na boca. Respira normal. Isso na próxima. Enche fundo. Só pra fortão. Vamos lá pra fora. Vamos ver se tá tudo bem com a Amandinha. Mais. Enche. Olha lá, vai tirar. Foi? Então ela faz uma inspiração profunda e tá maravilhoso. Você vê que ser bonita, ser elegante, é respirar bem também, não é? Aí, ó. Não, as minhas meninas, vamos combinar? Você conheceu todas? Todas minhas. É todo mundo você bonita aqui, todo mundo se cuida, né? Obrigada, viu, Amandinha? Tá tudo bem? Então, como é que a gente interpreta aí? Até para o pessoal entender. E é na hora, você já tem um resultado, então, instantâneo. A gente tem um gráfico aqui, ela inspirou e soltou todo o ar. Ela soltou muito ar e muito rápido. Então, o volume de ar que cabe no pulmão é bem adequado para a idade, para o peso dela. E o tempo que ela soltou o ar, ou seja, o fluxo, foi também muito adequado. Ela consegue soltar rápido o ar. Então, não tem nenhuma obstrução de via aérea. Né? Essa curva também, ela dá bastante informação. A gente até percebe quando a pessoa ronca, tem uma hipotonia de faringe. A apneia do sono. Também dá para perceber. Então, a pessoa que não dorme direito, ela também vai ter cansaço durante o dia e o desempenho para esforços também fica ruim. Não só por apneia, mas por qualquer distúrbio de sono. Interessante, isso pode ser bem indicado. Tá aí, esse foi o nosso exame. Só para fechar, eu queria colocar na tela, então, algumas dessas dicas que são muito importantes, né? Que é aqui realmente como para completar com informação a nossa pauta. Vamos lá. Primeira na tela.
Tome o medicamento preciso, conforme indicado por seu médico. E ponto, não é aquela história de, acho que hoje estou ótimo, não vou tomar. Então, é importante não ir pelo remédio da comadre, sim, entendeu? Também tem que ter uma boa Então, se você tem insuficiência cardíaca, você tem que tomar adequadamente o remédio para adequar o funcionamento do coração. Se o teu problema é vascular, é tomar o remédio vascular exatamente. Perfeito. A gente vai passar, doutor, que o nosso tempo já... Corremos aqui, eu vou ler para vocês, então depois vai estar nas redes sociais, tá? Aprenda técnicas de respiração. Podemos fazer uma pauta, hein, Glaucia? Vamos fazer, doutor? Você traz aqui alguém para ensinar essa técnica de respiração? Acho legal a gente ensinar no ar, né? Crie sua resistência exercitando seus músculos. Atividade física é tudo, né? Faça as atividades em etapas. Olha, importante ter uma organização, então. Por exemplo, vai subir escada, alguém que tem muita falta de ar, em vez de subir um lance atrás do outro, você sobe, junta as pernas. Sobe, junta as pernas. E você economiza energia desse jeito. Fantástico. Próxima. Tente não prender a respiração. Faz mal. Então, a pessoa quando está com falta de ar, às vezes ela entra em pânico e trava. E aí ela piora. Então ela precisa recuperar a respiração, soltar o ar devagar e respirando novamente. Fantástico. Tem mais um? Legal, né? A gente não para pensar. Se aproxime de um ventilador quando estiver com falta de ar. Pacientes cardíacos frequentemente acordam de madrugada, abrem a janela para sentir o vento. É interessante que a sensação do vento alivia a sensação de falta de ar. Olha que interessante. Muito bom. Ou até se abanar, alguma coisa do tipo, que traga ali essa sensação de vento. Tá aí. Só posso agradecer mais uma vez, vamos falar de novo sobre o nome, Dr. Ciro Kirchenstein. Agora também foi, pneumologista. Obrigada, Laura Dias Batista, auxiliar hoje com a gente. Eu vou fazer um agradecimento à Unifesp, uma pauta muito interessante realmente para a gente pensar aí. E quem está sentindo desconforto, notou que algo mudou, procure ajuda. Obrigada sempre, doutora. Até a próxima. Vamos fazer a técnica de respiração. Acho bem legal ensinar aqui ao vivo. Obrigada, gente. Até a próxima.